Oi, aqui é o Todd da oficina do Todd e estou de volta ao Museu Pitt Rivers olhando para estiletes. E comigo tem o Matt Easton, estudioso gladiatória. Primeiras impressões. Matt, bem? É muito bonito, não é? É. Estiletos são bonitos. Eu os vejo como joias masculinas. Ou às vezes joia feminina. Talvez algo mais elaborado. Não. Muitas vezes me perguntam, que tipo de adagas as mulheres usam? E eu digo, basicamente, É muito difícil, porque gerações têm olhado para adagas delicadas e as classificaram como adagas individuais. Então temos que dizer a verdade de verdade. Temos que dizer a verdade. Temos que dizer a verdade, a verdade, a verdade. Temos que dizer a verdade. Temos que dizer a verdade, a verdade. Temos que dizer a verdade. Mas, quer dizer, para mim, você não estava apoiando quando conectou esses. Mas e empregos também? ok, é isso é interessante. Então, minha opinião sobre isso, sobre um estileto, é que é uma arma civil. É para os homens hoi polloi da cidade. Um pouco de dinheiro, ostentação, gostam de confusão, basicamente marginais ricos. Mas você também mencionou militar. Bem, Como um estilete de artilheiro, sim. exato. Sabemos que há um subconjunto de estiletes de artilheiro com medidas, mas não sabemos o que significam. Isso é uma das coisas estranhas sobre eles. Eles não estão em entrevistas comuns. Sim. Eles e eu nunca vi. Qual é a palavra para isso? Eles estão mudando de fase. Grau, graduar, gradiente. Isso. Então, não sabemos para que servem. Algumas pessoas que conheço dizem que servem para calcular peso, futuro em algumas coisas, às vezes para contar bolas ou, você sabe, ninguém sabe, e os números não têm a ver com algo que conhecemos, pelo menos até onde eu sei agora. Você está comigo? Sim, se você tem uma teoria, mas eu já vi diferentes teorias, elas não... Acho que a resposta é que as medidas se comunicam com coisas diferentes, para estiletes diferentes, e por isso tentamos sair desse sistema de medidas. E na verdade, é diferente. Isso. Na minha opinião, porque faz diferença na forma como os materiais se comportam. Se você tem uma escolha de pó, ele terá um padrão composicional e você recebe uma indicação disso, e isso vai te dar o volume da escolha. Sim, há uma pequena escolha de pó, mas basicamente é isso. Para mim, isso explica porque a distância entre os graduados muda. Medir pó não faz diferença. Sim, o fato de existirem como estiletos de artilheiro sugere fortemente que alguns militares estavam carregando estiletos, porque um civil não precisa de um estileto de artilheiro. E se os artilheiros tinham bem, então você presumiria que outros tipos de soldados provavelmente também tinham. Então, eu geralmente acho que é um objeto bem fácil de carregar e de esconder. Provavelmente eram carregados por todo tipo de pessoa, militares, civis, homens. Então, realmente não faz diferença. É isso. Então, adagas estileto eram para qualquer um que quisesse, de qualquer sexo, de qualquer origem. Então, quando chegamos ao século passado... Então, na verdade, chegando ao século passado, é diferente disso. Então, quando chegamos, digamos, a 1610, 1620, o estileto clássico todo de metal do último século chegou, que é o que pensamos como um estileto. Porque alguns têm cabos de madeira e outros. O último que você vai encontrar, digamos, 1620, são os estiletos produzidos, como o homem fez. Então, para mim, o alvo é o século XVI para o último. Eu digo pular. Sim, estamos dizendo, ainda, século XVII, então, 1640. 16, entre 1640 e 1680, principalmente para a segunda metade do século XVII. No entanto, eles ainda faziam estiletos, incluindo estiletos até o século XVIII. No século XIX, quando as pessoas começaram a colecionar, esses itens também foram coletados. Para os colecionadores, Como muitas coisas foram, o que pode. Estávamos comentando isso antes sobre outros filmes do Pitt Rivers, mas não é só sobre o Pitt Rivers, todas as coleções permitem isso. No entanto, eu tinha muita certeza das universidades de todas as partes porque elas podem coletar, elas podem ser coletadas, porque elas podem ser coletadas. e assim por diante. Sobre isso, ao notar o número, diria que este entrou para a coleção em 1884. A reunião era basicamente para fazer réplicas para o mercado nas décadas de 1880 e 1890,
mas elas não eram óbvias, mas não era óbvio no espaço para isso obviamente recebeu a pátina de Pittingham para ser obtida, o que sugeriria que foi escolhida bem antes disso. Então, basicamente, quer dizer, provavelmente é do final do século XVII estilete. O que acho interessante sobre isso, bem, muitas coisas, mas a guarda, eu estava no Museu Stibbit, no País de Gales, e eles têm vários estiletes desse tipo nos planos deles. É um lugar incrível, que basicamente tem exatamente este cabo, mas todos eles têm guardas muito mais elaboradas. A guarda deste aqui é realmente bem simples. Eu acho que pode ser funcional, não sei, não podemos saber. Mas sei que, como família, alguns desses tendiam a ser mais sofisticados. Cartas neles, e às vezes com pontas mais arredondadas, mais bulbosas também. Então, na verdade, eu quero te mostrar isso. Então, este é um fertilizante que eu faço do Stiletto Rivers. Stiletto. Mas, na verdade, tem outro do Stibbit aqui que a gente faz. Tem sim. E isso é usado. Pontas. E isso tem um trabalho de guarda muito mais elaborado que você associa... Sabe, o requinte do estileto não termina só no cabo, muitas vezes. Isso é usado. E muito frequentemente. Não sempre, mas muito frequentemente. A gente vê o estilo do pomo refletido nas pontas da guarda. E isso não está presente aqui. É um estilo diferente e bem interessante. Se você já segurou um punhal Fairbairn e Sykes da Segunda Guerra Mundial, a sensação é parecida, mas aquele é afiado. Então, em vez do estileto, no entanto, no País de Gales e na Grã-Bretanha, as pessoas se referiram aos punhais de comando. Então, o estileto, uma das definições mais usadas do estileto é que ele não tem lâminas afiadas. Eles têm fio. Então, o estileto é... Eles sequer têm isso? Então, novamente, olhando pelo Stibbit, eu me lembro particularmente porque havia vitrines, talvez, grandes. Grandes com estiletos e 2 prateleiras maiores e então outro armário. Então, eles tinham estiletos. O mais marcante era que, sendo pequeno, tinha uma prateleira, talvez por isso durou tanto tempo. E eles tinham cerca de 4 milímetros de largura. Uma haste, e era isso, então nem sequer fingia ter um fio de corte. As lâminas são interessantes, algumas em forma de estrela e outras como adagas tradicionais com formato de diamante. Algumas são quadradas, outras redondas e algumas têm a traseira plana, tipo triângulo. Elas são de vários tipos, mas o que raramente são é o formato absolutamente em diamante de uma adaga tradicional. Como você. E eu acho que, nos marinheiros, como pode ser estileto. Palavra italiana, mas estiletos, eu acho, significa provavelmente algo como caneta para escrever. Então é basicamente uma caneta. Se dessemos o nome para nome, provavelmente seria caneta. Isso seria, claro, eles são para envelopes. Claro, eles são para envelopes de cartas e coisas assim, não para escrever. Não é para isso que servem os estiletos. O que isso significa para mim também? Porque no ricaço há 2 letras entre seus períodos, que depois se tornam uma letra escrita. Você tem mais 2 letras, e isso está relacionado à carta ricaço. Isso se transforma em escrever uma letra, e isso se transforma em escrever uma letra que... E, de fato, pode haver uma relação aqui com as adagas mangoche para canhotos, então eu não sei ao certo, mas suspeito que haja. Isso se transforma em algo relacionado à carta, isso é interessante e isso se torna empolgante, mais ou menos na mesma época, enquanto a adaga para canhotos começava a sair de moda. Então, é possível que nesse período, a maioria que usava espadas rapiers tenha passado a usar apenas uma espada? E, na verdade, há até fontes da década de 1650 dizendo como, eles não usam mais a adaga, eles usam apenas a espada. E então, muito rapidamente depois disso, temos a espada curta, que usa a espada. Então, será que talvez, os fabricantes de adagas para a mão esquerda tenham pensado, precisamos continuar no negócio, vamos criar algo novo. Curioso que esses surgem no fim da vida da adaga de mão esquerda, já que tendo uma, não precisaria de estilete. Jenny Pomelon Flatzid Wedi e Flútil. Em geral, você o encontra com 8 flautas e você coloca as flautas porque 8 é fácil. Talvez você faça com 6 porque 6 é mais fácil. Fácil. Já foi feito com 7 que é... Realmente difícil para tornar a vida difícil. É uma escolha estranha para a fabricação manual de algo porque torna o processo de montagem muito mais difícil. Talvez não tenham montado, só feito a olho e ficou assim. Ficou muito uniforme. Está muito bem feito.
Temos aqui um cabo de aço longo, com uma espiga delicada por toda a extensão. Dá para ver. Aqui tem cerca de 6 milímetros de espessura, mas logo a fina percorre toda a extensão e é arrebitada na ponta. O que parece ser um botão de pino separado provavelmente não é. Parece para mim que é a mesma coisa. Provavelmente esse tipo de espada tem só 3 componentes. Como uma pergunta de novato, de alguém que não fabrica, isso é completamente cilíndrico. Então, você acha que isso teria sido feito em um torno? É muito cedo para esse tipo de fabricação em torno. Eu sinceramente não posso comentar. Parece que foi feito em um torno, com certeza, parece. Realmente parece. Quero dizer, é assim que você faria isso atualmente. É assim que você faz. Então, é interessante quando a espada é cilíndrica. Eu sempre me pergunto por quê. E você sabe, por exemplo, com A. Sim, por exemplo. Muitas vezes a resposta é porque eles usam bambu, ou ratã, que é flexível, ou marfim, que é presa. Então, às vezes, é material. Razões para por que algo é flexível, mas, às vezes, nem sempre é bom ser flexível. Não. Mesmo que no contexto você não precise de alinhamento de fio, mas ainda assim, simplesmente faz. Sempre que vejo algo perfeitamente cilíndrico, me pergunto por quê. Sim, mas essa conexão surgiu primeiro, porque um dia, acho que em janeiro, eu pensei, sabe de uma coisa? Eu gostaria de fazer. Então, o estileto. Então, eu respondi ao Rios, e eles são muito interessantes, mas não posso ir vê-los até setembro. E eu estava incrivelmente curioso. Então, peguei uma foto da internet e fiz uma reciclagem disso. Então, eu estava curioso, não são eles que vendem o pedido para a foto. Então, a construção está aqui, e provavelmente veio da mesma foto. Então, não veio Tem algumas pequenas mudanças, mas é uma peça muito similar. Mas o mais notável é que o que eu fiz aqui foi substituir a lâmina cruciforme desta por uma lâmina de diamante com costas retas, que novamente é muito típico para. Está certo. Muito parecido. Mas o que também é interessante é que todos eles, pelo que pude perceber, têm essa função tipo ricaço. Eles não são afiados ou semi-afiados até o punho. E eu sei que você tem uma teoria sobre isso e eu gosto da sua teoria. Então, quero dizer, eu já examinei vários estiletos antigos ao longo dos anos, e este aqui tem um cabo de comprimento razoável, mas alguns deles são realmente curtos. É muito parecido. E então, eu simplesmente fiz assim e pensei, agora faz sentido. E o interessante é que, se você colocar o dedo aqui, você tem um. Jesus, é muito parecido com a sala de uma foto. Isso também parece ser Jesus. Bem, então está absolutamente certo. Também preenche o material com a pedra, porque é uma coisa muito boa, para segurar com firmeza. Mas uma vez que você coloca o material por cima, e eu digo, seu polegar na parte de baixo ali, que também fica sobre o ricazo, na mesma altura que seu dedo. Isso se assemelha ao uso das espadas rapiers, para criar na época. Então esse material tem um pedaço pequeno. E na verdade, uma das coisas que fica óbvia pelo estibote é que muito do material do estileto foi usado no cabo. No entanto, com todo o material, temos um dedo por cima. Isso estava relacionado a... nós temos muito do material por cima. Mas nem todos tinham estileto assim. Algumas pessoas usaram com o material na aba. Algumas pessoas seguravam totalmente abaixo da guarda, mas os espanhóis, mais tarde, às vezes colocavam 2 dedos sobre a guarda. E, como resultado, nós colocamos tanto da aba. Alguns podiam usar o material na aba, tinha usado a guarda, tinha o material da aba, guarda. Então, se você olhar para os materiais e pensar, uau, isso é uma empunhadura muito longa, mas é porque você tem mais longe, algo que é mais fácil de usar. Então, outro aspecto da teoria que você desenvolveu sobre por que você coloca seu dedo sobre a guarda aqui é que, de repente, você começa a registrar algo e isso é muito bom para reconhecer questões. Reconhecimento. Somos muito bons em lembrar valas e direções reais na natureza e coisas assim. E há questões, se você quiser, na adaga. Então, isso é um pouco mais cedo, mas a adaga canhota, uma maneira importante, você pode vê-la como uma adaga. Enquanto você começa a lembrar disso, você começa a perder o jeito. E de repente não é mais uma adaga, é apenas algo que é significativo.
coisa, e é muito difícil de ver. Encontramos em várias literaturas, chegando até a era moderna, essa ideia de que estiletos são sorrateiros, um tipo de coisa nefasta. Bem, você acha que eles são? Eu me lembro, a reação dizia na época que eles iam ser. Sim, esse tipo de coisa, infelizmente, já foi usada para você sempre, não para as melhores decisões. Isso é algo que eu percebo com esse tipo de coisa, tipo de adaga à esguia. Quando você segura desse jeito, basicamente todo o cabo desaparece na mão. Sabemos que isso poderia ter sido mantido e levado, por exemplo, se você tivesse suas algemas. Algemas mantidas, você segue em frente algemado, mas tem algo por trás disso. Não digo que eles não tenham, mas acredito que serviram para reprimir. Isso dito. Mas para mim, não parece que era assim que isso era imaginado. A questão também é, se você tem uma lâmina imaginada e pode mostrar para a câmera, será óbvio, você tem uma lâmina imaginada, mão, mas na verdade vou ir pegar uma capa. Aqui estou eu, AM. Então, se você está tentando algo, você está que é um pouco longo, cortes ou seja lá o que for, pode ser. Obviamente não dá para ver assim. Você pode, na verdade, até perfurar através. Isso não é problema nenhum. Então ninguém vai ver isso. Uma vez que você tem movimentos verticais assim, só mais um pouco de vertical por aí, você não vê muito isso. Você nem vai perceber quando entrar e então você já terminou. Pronto. Então, eu acho que eles servem para fazer alguma coisa, mas, obrigado, eles foram levados para o... Neste momento, só precisamos olhar para retratos e obras de arte da época para ver quanta roupa as pessoas usavam. Eles não andavam apenas de camiseta ou só com camiseta e uma peça. Eles usavam isso para alguma coisa, mas obrigado a eles por fazerem algo. Mas, graças a isso... Você tem uma camisa e pode ter um ponto de pata com mais camadas. Você pode ter um tecido áspero, um chapéu grande e velho, entre outros. Então você poderia ter 8 ou 10 camadas a menos para a parte principal, partes de... É muito comum, em todo o mundo, nas partes do mundo, onde as pessoas têm menos camadas, ter menos camadas é mais comum. Certo, isso mesmo, em locais frios ou com pessoas usando várias camadas de roupa, especialmente nessa época em que o clima era mais frio, armas de perfuração faziam sentido, pois atravessam roupas facilmente, ao contrário das armas de corte. Então, mas, para qualquer um desses tipos paranoicos que fazem sentido, como já pesquisamos, eu acho que não teria muito problema em atravessar. Esse é um ponto interessante e, na verdade, este é o último século, onde a fraude atingiu níveis epidêmicos, especialmente no país de Gales. E uma das coisas que o último veio a usar é menos fraude em grande escala, luva. Há fraudes menores sendo cometidas e algumas delas estão em exibição em museus. Então, se você vive em uma cultura onde as pessoas veem menos fraudes em grande escala, armadura escondida sob as roupas, um segredo, como é chamado, capacete oculto, basicamente, uma touca por baixo do chapéu e talvez luvas masculinas para agarrar as lâminas dos oponentes, isso vai contornar a maioria dessas coisas, basicamente. Então talvez, isso seja algo que possamos testar, mas então fraudes em grande escala deveriam se tornar bem mais fáceis, eu acho. Na verdade, se olharmos para os dois, de certa forma, a carga está boa. Bom, eu sou um pouco menos fraude em grande escala. Um pouco menos fraude, certo. Um pouco 2. Um pouco menos. Então, do mesmo filme, eu tinha uma cópia razoável da carga, mas era a voz de 2. Então, mais uma vez, eu diria obrigado. Obrigado. Muito obrigado ao Pete Rivers por me deixar entrar e apresentar estes e olhar para eles. Eu sempre gostei de estiletos. Acho que em parte porque eles são diferentes de todas as outras coisas. É difícil? Eu também acho que eles são muito eficientes também. Se você precisa fazer algo, como perfurar uma carga ou algo assim, eles são muito eficientes. Abrir uma carta como agulha de tricô. Basicamente, alguns eram. Essa é a questão. Mateus, muito obrigado pelo tempo. Obrigado, Jorge. E obrigado ao Pete Rivers por nos permitir isso. Até a próxima. Nós dois temos páginas no Patreon, então se você quiser ajudar a apoiar o que fazemos, seria incrível. Acesse nossos sites, dê uma olhada se você gostou disso. Se você gosta do que fazemos, o Estibot e os estiletos estão disponíveis em tolkutlet.com. Obrigado. Tchau, tchau.